3 erros que você não quer cometer quando você está começando a estudar inglês. Porque você acha que você está fazendo muita coisa, só que na realidade o seu resultado vai ser pequeno. Então, você vai descobrir esses 3 erros que te fazem perder tempo, que provavelmente criam bloqueios para você não passar por isso, se divertir no processo e conquistar sua fluência de forma tão leve que vai ser 5 vezes mais rápido. O primeiro erro, é muito importante você entender que não adianta você ficar passando de fase, indo para a próxima fase, fazendo mais e mais exercícios nos aplicativos que te ensinam palavras e frases soltas, aleatórias, que não estão presas a uma história. E por que isso é tão importante? Por que isso é um erro tão grave? Porque quando você está ali investindo o seu tempo, fazendo o aplicativo, às vezes até você investe dinheiro, mas você está ali investindo, tá passando de fase, você tem a sensação que você está avançando. Só que na realidade você não está trabalhando os 3 pilares da fluência que você precisa para falar inglês. E que pilares são esses? O primeiro deles é você despertar sentimentos em você, entender tudo dentro de uma história. Estudos comprovam que quando você aprende inglês dentro de histórias, você retém 20 vezes mais informação. Eu não tô te falando isso assim simplesmente por falar, não. Eles colocaram 2 grupos de pessoas estudando para a mesma prova. O grupo que estudou do jeito tradicional, com palavras soltas, frases soltas, com gramática, teve uma performance X. Quem estudou através de histórias teve uma performance 20x, ou seja, 20 vezes mais, foi 20 vezes melhor. Eles tiveram o mesmo tempo para estudar, fizeram a mesma prova, a diferença foram as histórias. Por quê? O seu cérebro já está naturalmente programado para entender histórias. A prova disso é que você às vezes fica estudando gramática, fica estudando teoria um tempão, mas custa entender, custa fazer sentido. Outra coisa é te contar uma história e você ter facilidade de contar para outra pessoa. É você aprender a cantar uma música e você lembrar dessa música o resto da sua vida, porque tem uma história por trás. Então não perca mais tempo estudando inglês com aplicativos, perdendo o seu tempo. Você tem a falsa sensação que você está aprendendo, mas na realidade você só está trabalhando um pilar da fluência, que é o entender. Mas o entender que é aleatório, ele entra por um ouvido e ele sai pelo outro, porque a sua mente ela não vai entender como que aquilo vai ser útil para a sua sobrevivência. Mas quando você aprende inglês através de histórias, como por exemplo músicas, séries, filmes, você começa a vivenciar aquilo tudo como se fosse realidade. Ou seja, o seu cérebro começa a entender, isso daqui é útil para mim. Eu consigo me ver, eu estou vivenciando isso. E você vai fixar com muito mais facilidade. Então, não perca tempo. Se você ama esses aplicativos, entenda que isso é só um passatempo. Não vai te trazer resultados, tá bom? Segundo erro que muita gente comete, achando que está arrasando, mas que na realidade pode estar causando bloqueios em você, sem contar que te faz perder tempo. É você assistir séries e filmes 100% em inglês quando você está começando. Você não tem obrigação de entender o que as pessoas estão falando. Você não tem obrigação de deduzir. Quando você fica tentando deduzir o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, isso gera uma certa insegurança. E você não memoriza, anota isso. Você não memoriza, você não grava aquilo que você não tem segurança, aquilo que você não entende. Olha que interessante. Eu não sou muito fã de uma música e eu não lembro do nome da música. Mas tudo bem, muitas pessoas já me pediram para fazer aula de inglês com esta música. Toda quinta-feira a gente tem aula de inglês com músicas aqui. Mas eu nunca ouvi essa música por completo, assim, várias vezes. Eu ouvi uma vez vendo a letra, analisando, e a letra me chamou a atenção. Inclusive, eu fui analisar para ver se valia a pena eu fazer a aula com ela. Tocou essa música, depois de semanas que eu já tinha feito esse exercício. Não fiz a aula, porque eu achei uma letra muito triste. Escolhi não fazer. A música começou a tocar na rádio, e eu comecei a cantar junto. Eu nunca tinha cantado essa música. Por quê? Eu fui lembrando da história. A história, as palavras foram vindo na minha mente e eu simplesmente consegui falar. Então esse é o poder de você entender o que está sendo dito. Se você não entende, você não fixa, você não memoriza. Então comece ouvindo inglês, porque você só fala do jeito que você ouve. A gente começa por aqui. Ouça inglês,
coloque a legenda em português, use a tecnologia a seu favor, para você entender o que as pessoas estão falando. Quanto mais você entende, quanto mais clareza você tem, mais você se prepara para as próximas etapas. Existem muitas etapas que você pode encontrar, inclusive, em outros vídeos aqui deste canal, mas eu vou ficar por aqui para você. Afinal de contas, o propósito desse vídeo de hoje é simplesmente te apontar os erros para que você não caia nessas ciladas. E qual que é o terceiro erro daquelas pessoas que estão super comprometidas para aprender inglês, para estudar, que são super ansiosas pelo resultado? Eu te entendo como é que é. É começar a seguir um monte de pessoas que falam várias coisas diferentes. Hoje em dia existem vários métodos para ter resultado. O que você tem que ter muita atenção é que é o seguinte: o método que funcionou para o fulano não necessariamente vai funcionar para você. Por quê? Bom, tem métodos que ensinam inglês com histórias, mas não é a história que você escolhe. Aí você começa o curso super animado e tal, na hora que você vê aquilo ali, você fala, nossa, essa história é mais chata. Você vai deixar de lado, ou seja, esse método não é perfeito para você. Agora, imagina que eu tive um aluno que aprendeu inglês jogando videogame, mas eu não gosto de jogar videogame, e aí? O que eu vou fazer? Tem método em que você tem que fazer, em que você tem que ter muita disciplina para usar aplicativos de revisão e tal. Se você não tem disciplina, não vai funcionar para você. Então, o que você precisa fazer? Escolha um método que você se identifica, um método que você consiga personalizar a sua experiência. Se você não conhece nenhum, eu tenho um que se chama Inglês 5x, em que você tem o poder de escolher as músicas que têm histórias que você gosta, você escolhe as músicas que você gosta para você aprender inglês. Séries, que você vai seguir os critérios certos para escolher as séries certas para desenvolver sua fluência. E aulas de inglês, que são simples e que são curtas e que são diretas ao ponto. Então, se você estiver escolhendo um método, foque em um método que você se identifica, que te cause boas sensações, que você tenha o poder de escolha para você não se cansar e não ficar para trás. Espero que você, agora tendo identificado esses 3 erros, que você não cometa mais eles. E se você tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, coloca aqui nos comentários também, porque eu vou ficar de olho para poder te ajudar. Quero saber, se você quiser mais conteúdos como esse e quiser mais detalhes, me conta qual erro você provavelmente já cometeu ou se você quer que eu fale mais sobre ele para fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Conto com você, conto com a sua ajuda para tornar esse canal mais perfeito para você e eu te encontro no próximo vídeo.